Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem um material aqui, olha, realmente fora do comum. É o conteúdo de um curso completo para formar investigadores de extraterrestres. Isso mesmo, criado por um Laílson Santos. Exatamente, um material bem peculiar, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais, intrigantes, os pontos-chave desse guia. A gente quer explorar o que significa, pelo menos na visão do autor, investigar profissionalmente em fenômenos ufológicos aqui no Brasil. O que será que envolve essa profissão? Pois é, o material define bem direto esse investigador, sabe? Seria o profissional que estuda, pesquisa, coleta informações, evidências sobre OVNIs, alienígenas, seres de outros mundos. E o curioso é que o texto admite que a profissão não é regulamentada, claro, mas argumenta que ela se ampara de alguma forma no direito constitucional ao livre exercício profissional. Ok. Vamos tentar entender isso melhor. Ele estabelece algum pré-requisito, porque, imagino, não deve ser só querer olhar para o céu, né? Definitivamente não. O curso lista, sim, tem requisitos morais que ele acha essenciais, tipo honestidade, discrição, para lidar com informações que seriam sensíveis, né? Requisitos físicos também, embora ele não detalhe muito. E, claro, intelectuais, inteligência, criatividade e, um ponto-chave, conhecimentos adquiridos. E que tipo de conhecimento seria esse? Vai além do básico sobre OVNIs, imagino? Sim. Ele sugere uma formação bem eclética, digamos. Recomenda estudos em áreas como direito, para entender as implicações legais, talvez. Astronomia, claro, para o conhecimento do céu. E até psicologia, talvez para lidar com testemunhas ou entender a percepção humana diante do insólito. Nossa. É uma tentativa clara, de dar um verniz de seriedade, de método para a atividade. É fascinante essa tentativa de formalizar algo tão etéreo, né? Mas como isso funciona na prática, segundo o curso? Ele detalha. E aí que fica interessante o nível de formalização que ele propõe. O autor fala da necessidade de um certificado de registro e menciona um conselho privado que ele mesmo criou, o CORFALB. Peraí, ele criou um conselho? Ele mesmo, o CORFALB, para registrar os formados, imagino. E detalha a montagem de um escritório, uso de equipamento específico. Que tipo de equipamento? Câmeras com zoom potente, binóculos, gravadores, e enfatiza muito a importância de contratos formais, cláusulas de sigilo com clientes, quase uma estrutura de agência de investigação mesmo. Entendi. E as técnicas? Ele descreve métodos específicos de investigação? Para ir a campo, digamos? Sim, e aqui a coisa fica bem prática mesmo. O curso descreve técnicas como a campana fixa. Campana? Tipo polícia. É basicamente uma vigilância discreta de um local de interesse, né? E a vigília ufológica, que seria a observação organizada do céu, geralmente em grupo, em locais com histórico de avistamentos. É quase aplicar método de detetive particular para o fenômeno OVNI. Isso leva a um ponto interessante. Análise das provas. O curso entra nisso. Como é que um investigador desses validaria uma foto, por exemplo? Isso é complicado, né? Entra, e de forma bem assertiva, eu diria. O autor afirma que um investigador de extraterrestres treinado por ele teria competência para fazer perícia. Perícia? Em fotos e vídeos? Exato. E emitir laudos técnicos que poderiam, segundo ele, confirmar a natureza extraterrestre de uma imagem. Ele até detalha procedimentos de reconhecimento do local, documentação da cena, coleta de vestígios, uma abordagem quase forense. Nossa Senhora, aqui a coisa fica realmente interessante, não é? Quando ele começa a introduzir os conceitos dele, as classificações próprias... Exato. O material não fica só nos métodos. Ele apresenta a taxonomia particular do autor. Por exemplo, ele faz uma distinção bem específica. Qual? Extraterrestres teriam forma humanoide. Já os alienígenas teriam formas animalescas, monstruosas. Isso não é, um consenso na ufologia. É algo bem próprio do curso dele. Entendi. E tem aquela ideia das orbes, as bolas de luz, né? Ele tem até uma sigla para isso. Tem. TPCEA. TPC o quê?
transporte de pequena criatura extraterrestre ou alienígena. Ah. O autor argumenta que essas luzes não são só reflexos ou poeira, porque teriam características próprias, mudam de cor, forma, tamanho, teriam até camuflagem inteligente. É uma interpretação bem específica para um fenômeno que é relatado com frequência, né? Com certeza. E ele não fica só na teoria, né? Ele mostra casos próprios, imagens. Correto. O curso é bem ilustrado com relatos e fotos que o autor diz serem registros reais dele. Coisas como um OVNI que teria entrado num buraco na noite, em 2012, uma suposta nave viva em formato de flauta que o observava. Uma nave viva? É o que ele diz. E até um robô alienígena amarelo que ele afirma ter fotografado na laje de casa. E essas imagens ele transforma no que chama de obras de artes ufológicas. Obras de arte ufológicas? Como assim? Ele vende isso? Então, ele classifica as fotos como real e limpa, a original, ou de origem, depois de uma análise para destacar detalhes, segundo ele, e diferencia isso da arte comum, que seria sua imaginação, enquanto a dele seria baseada em fatos registrados, na visão dele. É uma forma de monetizar e divulgar esses registros, claro. Falando em monetizar, o curso dá uma ideia de quanto custaria contratar um desses investigadores de extraterrestres formados por esse método. Dá sim. O guia entra na precificação, menciona valores tipo diárias entre R$240 e R$60. Mas um trabalho mais complexo de monitoramento de 5 dias, dependendo do caso do cliente, das despesas, poderia chegar a R$2.500. Mostra a intenção de posicionar isso como um serviço profissional mesmo, remunerado. Entendi. Então, se a gente conecta tudo isso, né? O que a gente vê é uma tentativa bem singular de estruturar, de profissionalizar uma atividade que opera ali no limite do conhecido. O material tenta aplicar procedimentos quase policiais, vigilância, coleta de evidência, contrato, perícia, a fenômenos que são considerados extraordinários, paranormais. Misturando técnicas de investigação bem mundanas com o estudo de seres e tecnologias, hipotéticas, de outros mundos. E tudo isso sob a ótica e a terminologia bem particulares do autor. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Ao se propor essa profissionalização do inexplicável, como é que se equilibra esse desejo por rigor metodológico, por documentação, que o curso até enfatiza, com a natureza tão elusiva, né? Muitas vezes subjetiva, não repetível, desses fenômenos que se quer investigar. Onde fica a linha entre a análise que se pretende objetiva e a interpretação pessoal, que acaba sendo inevitável, talvez? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Quando o objeto de estudo desafia as fronteiras da nossa realidade conhecida, como esse material propõe, qual o verdadeiro alcance e quais são os limites de uma investigação que tenta ser, ao mesmo tempo, metódica e aberta para o extraordinário? Fica a pergunta. Até o próximo mergulho.